Tem cara de crente, tem cara de evangélico, tem cara de cristão, mas não é crente, não é evangélico, não é cristão, mas só tem cara. Por quê? Porque a apostasia está tomando conta de muitas pessoas. O que é apostasia, pastor? Esfriamento espiritual, né? Apostasia significa abandono deliberado da fé anteriormente professada. Ou seja, a pessoa ela estava firme ali na igreja. Gente, quando eu falo igreja, uma igreja séria, porque é tanto escândalo que acontece aí, mas parece que tem gente também que gosta de ficar onde tem escândalo, né? Faça uma triagem. Perfeito, pastor nenhum é. Perfeita, igreja nenhuma é. Mas faça uma triagem. Tem que ter uma régua para medir isso daí. Então vamos lá. O que é a apostasia? Ela é o abandono deliberado da fé anteriormente professada. A apostasia não é fraqueza momentânea, não é crise emocional, ela é rejeição da verdade. A pessoa acreditava na Bíblia, tinha a Bíblia como regra de fé, a pessoa frequentava os cultos da igreja, a pessoa orava, ela realmente entendia a fé cristã, os preceitos da fé cristã, e de repente ela abandonou a fé e de maneira consciente. Isso é apostasia, sabia? E segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Isso o quê? A manifestação do iníquo, a manifestação do anticristo. Então, a manifestação do anticristo, ele está dizendo o seguinte, que não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Paulo, ele ensina que a apostasia antecede eventos finais. Um deles é a manifestação do anticristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, olha o que diz aqui. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Observe aqui, não diz o mundo vai apostatar da fé, diz da fé. Então, está indicando que são pessoas da igreja, pessoas cristãs. Não está dizendo que são pessoas que estão lá fora, está dizendo que são pessoas que estão vivendo a fé. E essas pessoas vão apostatar da fé, vão largar a fé, vão abandonar a fé. Eu entendo que tem muita gente que foi tá triste por causa teve um conflito com um obreiro, com um pastor, com alguém da igreja, teve um problema sério, né? Não é conflito. Porque tem gente também que é muito ninguém, qualquer coisinha, eu não fico mais aqui. Tem gente que já passou por 59 igrejas, nenhuma serve para ela. Eu sei que você é santo demais, você é perfeito demais, então igreja nenhuma serve para você. Mas deixa eu te dar um aviso aqui, igreja perfeita só no céu, tá certo? Então tem pessoas que, por vários motivos, ou às vezes motivos que a gente nem pensa, nem lembra, nem raciocina, as pessoas apostatarão da fé. O motivo principal que eu vejo estão nas tentações, no pecado, na atuação do diabo. Porque nós precisamos ser fortes para manter a nossa fé. Jesus diz que a porta para a salvação, o caminho, ele é estreito. Ele não é largo e espaçoso, não, ele é estreito. Então nós precisamos abrir mão de muitas coisas, não só de algumas, não, de muitas coisas na nossa vida, para nós podermos servir ao Senhor Deus. E não conseguimos 100%. Antes que alguém venha dizer, pastor, o senhor consegue? Claro que não. Ninguém aqui é perfeito, não. Eu prego muito sobre essa questão de idolatria ao pastor. Respeito é uma coisa. Idolatrar o pastor é outra completamente diferente. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor do que ninguém, não. Igreja não foi feita para enriquecer pastor. Igreja não foi feita. Igreja é uma empresa. Pastor não é empresário. Ele pode até ser empresário, não dono da igreja. Ele pode ter salário da igreja? Sim, se a igreja tem necessidade do pastor estar 24 horas ali, o tempo inteiro voltado para a igreja, claro que tem que ter salário. Mas, eu não sei, eu acho que milhões, essas coisas aí, avião, né, isso não bate muito com o meu pensamento. Mas vamos lá. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, são pessoas que estão dentro da igreja, que estão apostatando da fé. Isso indica ambiente interno. Ambiente interno, igreja. Não está falando de pessoas do mundo, não. Então, você que saiu da igreja está se dizendo assim, eu sou desigrejado.
Não, você está desviado mesmo, a verdade é essa. Né? Agora, não queira colocar, porque eu saí da igreja por causa do pastor, porque eu saí da igreja por causa do diácono, por causa de uma mulher que tinha lá que eu não suportava a cara dela, por causa do. Vamos parar com esse negócio, né? Você saiu da igreja porque você não queria mais. E arrumou uma desculpa para sair da igreja. Porque se fosse por causa do pastor, você procurava outra igreja. Se fosse por causa da irmã não sei das quantas, você procurava outra. Se fosse por causa do diácono, você procuraria outra igreja. Agora, onde você for, vai ter um diácono chato, vai ter um pastor chato, vai ter uma irmã chata. Talvez você é essa pessoa chata e está colocando a credencial de chatice nos outros. Entende isso aí, tá? E Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus está falando, sabe de quê? O aumento da maldade. Consequências, a consequência do aumento da maldade? Esfriamento do amor. O amor, isso aqui no original, esse amor é o amor que vem de Deus, entendeu? É amor de Deus. Então as pessoas estão esfriando, não respeitam mais a Deus, não amam mais a Deus, e tá a consequência disso, aumento da maldade. E por quê? Por causa do esfriamento do amor. Agora você precisa entender isso daí, que os sinais eles estão evidentes no nosso atual século. E até quando você vai ficar assim? Você que está me assistindo agora, talvez você é da igreja que eu sou pastor, talvez você é de outra denominação, não sei, e já está meio na corda bamba. Eu ia na igreja, mas não estou indo mais, vou só de vez em quando, e quer colocar a culpa nos outros. Não, você está esfriando na fé. E o conselho que eu tenho para você é o seguinte: se você está na igreja, não saia. Intensifica mais a oração, a busca, e se você está fora, volte rapidamente. Escolha uma igreja séria, não igreja da modinha, não igreja que só prega motivação. Eu não sou, gente, eu prego motivação, eu creio em prosperidade, creio em tudo isso, mas não é só isso. A Bíblia fala de salvação, fala de arrependimento, fala de pecado, fala de inferno. Fala de inferno. Um dia um pastor falou comigo que não fala de demônio, não fala de pecado, não fala de inferno. Porque não convém falar essas coisas. Que é melhor pregar outras coisas e as pessoas vão se arrepender. Claro que não. Se Jesus falou de demônio, Jesus falou do inferno, Jesus falou de pecado, a Bíblia fala do pecado, os discípulos falaram, Paulo falou. E aí? Então nós vamos pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender de quê? Do pecado. Daquilo que está te afastando de Deus. Agora, os sinais da apostasia, biblicamente, a apostasia envolve a relativização da verdade. Ouvindo aí a Bíblia, estou escutando os pastores pregando, e já tem pastor falando aí, para mim é pastor com P minúsculo, que a Bíblia tem que ser atualizada. Que não é bem assim, não. Que a Bíblia é muito ultrapassada, a Bíblia está velha, a Bíblia está ultrapassada, já estão relativizando a verdade. Não é bem assim, não, não é bem assim, não. É bem assim mesmo. Se nós vamos conseguir cumprir 100%, aí é outra coisa. Eu sou humano, você é humano, nós temos nossas limitações. Nós temos que esforçar. Agora, você apostatar da fé por estar relativizando a sã doutrina, a palavra de Deus, aí não. Sabe, eu fiquei um tempo na igreja, eu até gostava, mas eu comecei a perceber, eu ouvi outros pregadores, eu ouvi um pastor falando que tem que tirar umas coisas da Bíblia que já não dá. Tem gente, tem pastor aí, teólogo, falando que tem que tirar passagens da Bíblia, porque essas passagens não condizem com o século atual. É claro, a Bíblia ela está aí para confrontar. Se não houver confronto, não vai ter mudança. Se não tiver mudança, não tem conversão. Se não tiver conversão, não tem salvação. Essa que é a realidade. Então, Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, não suportarão a sã doutrina. Tem gente que está procurando igreja onde não se fala sobre inferno, sobre pecado, sobre demônio, sobre salvação. Não, eu quero uma coisa light, uma coisa que me faça arrepiar, uma coisa que me faça chorar muito. Não chorar não seja bom, é bom que alivia a alma, né? Mas não resolve o problema. Eu quero é isso, pastor. Eu quero um negócio assim que. Uma vibe que me deixa assim. É a onda, é a moda. Não, meu irmão.
Bíblia não é onda, não é moda. Bíblia é poder de Deus para a libertação do cativo. É isso aí, evangelho. Poder de Deus para a libertação do cativo. Não é igual você chegar num restaurante, self-service ou à la carte, você escolhe o que você vai comer, não. A Bíblia, ela apresenta o prato. Agora, se você vê que tem necessidade de comer, você come. Se não tem, você não come, o problema é seu. Cada um arca pelas suas consequências. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Relativização da verdade. É relativo aquilo que Jesus falou, é relativo aquilo que Paulo falou, é relativo aquilo que está escrito nos evangelhos, é relativo o que João viu no livro de Apocalipse. Tem nada de relativo, não, meu irmão. A Bíblia é a Bíblia e ponto final. Segundo aqui, ó, sinais da apostasia. Evangelho adaptado à cultura. Sabe que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, que ainda, ele não fala um demônio, não. Ainda que um anjo desça do céu, ele não está falando de demônio, ele está falando de anjo, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, seja maldito. Então, hoje, quantas pessoas estão pregando outro evangelho? Outro evangelho adaptado à vontade do freguês, do cliente, porque estão tratando as pessoas como clientes, né? A igreja como empresa e o fiel ali, o cristão ali, o crente, como o cliente. Essa que é a verdade. Então vamos colocar um evangelho que massageia o ego. Não vamos colocar evangelho que confronta, não. Vamos colocar um evangelho que só massageia o ego. Não vamos colocar um evangelho aqui que assusta as pessoas, não, né? Porque se for pegar as palavras de Jesus, vai assustar. Vai assustar. Aliás, a maioria, eles abandonaram Jesus. E os 12 ficaram. E Jesus disse assim, e vocês também não vão embora, não? Pedro disse assim, eu na minha cabeça, fico imaginando a cara de Pedro, né? Mas nós vamos para onde? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ninguém mais tem palavra de vida eterna senão o Senhor. Então nós vamos para onde? Vocês estão entendendo? Não é fácil seguir Jesus, não. Seguir Jesus não é fácil. As pessoas estão querendo um outro evangelho, um evangelho adaptado à realidade da cultura atual. O outro sinal aqui de apostasia, aparência de piedade sem poder. Vão ter aparência de piedade, mas não vai ter poder. Vai ter aparência de que é cristão, mas não tem poder. Vai ter aparência, parece que é, parece que vai, mas não tem poder. É igual o pessoal lá. Jesus falou assim, olha, vocês estão igualzinhos sepulcro caiado. Por fora vocês estão muito bonitos, mas por dentro vocês estão podres. Então vai ter uma aparência de piedade, vai ter uma aparência de religiosidade boa, vai ter uma aparência de milagre, vai ter uma aparência de poder, vai ter uma aparência de boa teologia. Mas não é não. Sem poder. Sem poder. O poder de Deus tem que estar sobre a vida do cristão. E esse poder é através do Espírito Santo. Um outro sinal aqui de apostasia. Amor ao mundo. Amor ao mundo. Gente, está lá em 1 João 2,15. As pessoas estão amando mais o mundo do que as coisas de Deus. Verdade ou mentira? Você é crente em Jesus. Você fica mais no celular ou na Bíblia? Ou se está no celular e com a sua Bíblia no celular estudando, maravilha. Ou estudando outras coisas, maravilha. Está usando o seu celular para isso, maravilha. Mas oração, tempo com Deus, igreja. Tem gente que eu fico observando, tem pessoas que elas vão para a igreja e é como se não tivesse ido. Porque elas vão, ficam conversando o tempo inteiro, batendo papo o tempo inteiro, não sabe o que foi louvado, não sabe o que foi dado no aviso, não sabe o que o pastor pregou, não participou da oração no final, não participou de nada. Mas diz assim, eu fui à igreja. Foi. Ficou na porta, ficou lá dentro, ficou em algum lugar, alguma área da igreja lá, mas não participou. Eu lembro que no início da minha conversão, eu chegava, não queria saber se a igreja estava cheia, estava vazia, eu ia lá para frente. E eu não tinha esse negócio, não. Eu saía do trabalho, não deu tempo de tomar banho, eu ia sujo mesmo, e eu estava lá na frente. E até hoje, se eu vou visitar uma igreja, eu sento e quero assistir o culto. Se eu vou visitar uma igreja, eu sento, quero assistir o culto, quero ver a pregação. É isso, quero ouvir, participar do culto ali. É isso? Então você precisa entender isso aí. Então, esse amor ao mundo, as pessoas estão amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Tem gente que está viciada em celular,
Dizem, eu não sei, o que eu vou falar agora eu não sei, eu ouvi dizer, tá? Já tem até clínicas especializadas aí para, tipo, a palavra fugiu aqui, descontaminar a pessoa do vício do celular, vício das telas, né? Tem um vídeo que eu publiquei lá no meu YouTube, muito tempo, falando, a tela é o altar. A tela virou o altar. As pessoas estão na tela o tempo inteiro. Mas o problema não é estar na tela o tempo inteiro. O problema é do que está se alimentando. O que essa tela está enviando para você alimentar. Porque se você está o tempo inteiro na tela, mas é Bíblia, oração, claro que eu não vou ser hipócrita de falar que você não pode ver um filme, que você não pode ver uma série, que você não pode dar uma risada. Não é nada disso. Tá? Sem fundamentalismo aqui também. Não tem isso, não. Nós estamos no mundo, fazendo parte do sistema do mundo, mas não estamos no mundo, mas não somos. Deixa eu corrigir aqui. Estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Mas estamos no mundo e andamos de carro, vamos em restaurante, vamos em shoppings, vamos comprar roupa, participamos desse tipo de coisa aí. Do que é legal, do que é honesto, nós participamos, nós trabalhamos. Então não quer dizer que você não possa ir no cinema, que você possa não ver o Netflix, você não possa. Não é nada disso. O problema é quando só isso está ocupando a sua mente. Agora, tem pessoas que estão em crise, estão em crise espiritual. E existe uma diferença de crise para apostasia. A crise espiritual é uma dúvida temporária, é um ataque que a pessoa sofreu das trevas e a mente dela está sendo bombardeada. Então ela tem uma dúvida temporária. Será que é mesmo? Será que a Bíblia fala isso? Será que é mesmo? Mas como ela não está uma apóstata, ela vai procurar, ela vai estudar, ela vai buscar o Espírito Santo, ela vai orar, ela vai buscar discernimento espiritual. É só uma crise. Agora, a apostasia é rejeição definitiva da fé cristã. Né? No nosso caso aqui, da fé cristã. A crise espiritual é uma luta interna. Porque aqui dentro fica alguns questionamentos. Dentro de você também tem alguns questionamentos. Isso é normal. É uma luta interna. É uma crise espiritual. Mas quando você está alicerçado na palavra de Deus, no final você fala, é Deus é que manda, é Deus é que sabe o que está fazendo, e eu vou continuar nessa fé. Entendendo ou não entendendo. Ainda que esteja dando tudo errado ao meu redor, eu continuo crendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu continuo crendo que a qualquer momento Jesus vai voltar. Eu continuo crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ele é Deus. É isso aí. Então isso é só uma crise interna. Agora, a apostasia, enquanto o cristão pode ter lutas internas, na apostasia é abandono da fé. Acabou. Uma duvidazinha, tá vendo? É isso mesmo, tô fora desse negócio, ninguém quer saber de igreja, quer saber de pastor, quer saber de crente, quer saber de nada disso. Ninguém. Aí se surge um escândalo com o nome de uma pessoa, duas, 10, sei lá quantas, aí começa a falar. Todo pastor não presta, a igreja não presta, a igreja é isso, aqui. Meu irmão, vou dizer uma coisa. No meio dos pastores tem gente que presta, tem gente que não presta. No meio dos padres tem gente que presta, tem gente que não presta. No meio lá dos pais de santo, tem gente que presta, tem gente que não presta. No meio dos taxistas, tem gente que presta, tem gente que não presta. No meio dos políticos, tem gente que presta, tem gente que não presta. No meio dos médicos, tem gente que presta, tem gente que não presta. Todo lugar vai ter gente que presta e vai ter gente que não presta. Agora, você que tem que fazer o filtro. Você que tem que fazer isso daí. Então, gente, Pedro, por exemplo, negou Jesus, mas se arrependeu. E continuou ali com Jesus. E Judas abandonou Jesus. Isso é apostasia. Pedro não apostatou da fé. Ele teve uma crise espiritual, um momento de crise. Mas Judas não. Judas largou. Não só largou, como traiu Jesus, né? Estamos vendo apostasia nos dias de hoje? Claro que sim. Meu Deus do céu. Há indícios de fé cultural sem compromisso. Ser evangélico virou agora modinha, virou cultura, mas não tem compromisso. Eu estou na igreja hoje, mas aqui saindo da igreja eu já vou fazer uma coisa completamente contrária ao que está na Bíblia. Certo? Eu até sou líder aqui na igreja, mas lá fora eu não sou líder. Eu canto aqui na igreja, mas lá fora minha vida é outra coisa. Eu sou obreiro aqui na igreja, mas lá fora eu sou outra coisa. Enfim, fé cultural sem compromisso. Teologia moldada por popularidade. Isso é apostasia, meu irmão.
É, por exemplo, eu poderia fazer isso, pregar só para encher a igreja e arrecadar dinheiro. E quem me conhece sabe que eu sou meio boca de sacola para falar as coisas. Não sou perfeito e muitas vezes pega até para mim mesmo. Mas algumas pessoas ainda estão fazendo isso. A teologia moldada por popularidade. Não, porque isso aqui não é assim, porque se for ver direitinho aqui tem que ter uma mudança, como eu disse lá atrás, está desatualizado, precisa mudar isso daqui, não está muito legal. Meu irmão, minha irmã, o que é isso? Um sinal de apostasia nos dias de hoje. Redução do evangelho a quê? A apenas motivação. Apenas você vai conseguir, você vai ganhar, você vai vencer, você vai pagar, você... Tudo isso nós pregamos também. Tá? Eu prego isso também. Mas é reduzir o evangelho somente a isso. Todos os cultos que você for naquela igreja, em determinadas igrejas, vai ser só isso, massageando o seu ego. E está errado. Está errado. Tem motivação? Tem sim. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deuteronômio capítulo 28 é motivacional, mas pega do versículo 15 em diante para você ver. Ó, que lenhada. Então vamos tirar o versículo 15 em diante, vamos deixar só do versículo 1 ao 14. É isso que eu estou dizendo para você. Redução do evangelho à motivação. Santidade substituída por conveniência. Mas uma canta bem demais e tal, louva bem, tem uma presença de palco, não é nem altar, não palco. Uma presença de palco, tem isso, tem aquilo. Aí começa a selecionar pessoas na igreja, fulano tem dinheiro, tem recurso, então ele é melhor do que Beltrano, coloca fulano mais perto aqui de mim. Fulano talvez não tem dinheiro, mas tem relacionamentos, então coloca fulano mais pertinho de mim aqui, porque Beltrano ali, aquela pessoa ali não tem nada para me oferecer, deixa para lá. Não é isso. Jesus se envolvia com todos. Jesus se envolvia com todos. Pobre, rico, empresário ou não, desempregado, Jesus tratava todos do mesmo jeito. E é isso que nós temos que fazer. Então, é importante também não generalizar o que está acontecendo nos dias de hoje. Por quê? Sempre existiram falsos mestres, sim. Mas os dias de hoje estão aumentando assim vertiginosamente, está aumentando demais. Sempre existiram desvios, pessoas desviadas, sempre existiram períodos de frieza, você olhar biblicamente na história da igreja também, períodos de frieza. Agora, o diferencial atual é que isso está em escala global. É aí que está o diferencial. Isso está em escala global. Porém, Deus sempre tem uma coisa chamada remanescente. Mesmo em tempos de apostasia, Deus preserva um remanescente. É aquele povo que ficou, aquele povo que, mesmo doendo, mesmo sendo criticado, sendo atacado, continua pregando a palavra, continua orando, continua buscando, continua se santificando, entendendo que ninguém é perfeito, que todos nós temos erros e pecados. Ninguém aqui é perfeito, irmão. Ninguém pode sair atacando ninguém aqui, não. Ninguém aqui é perfeito, não. Tá? Mas essa pessoa, o remanescente, é aquele que ficou. Ele não deixou a dúvida ficar no coração dele. Ele não deixou a irmã Joaninha expulsá-lo da igreja com a sua chatice. Ele não permitiu que a soberba do pastor, a chatice do pastor, ou seja, a implicância do pastor, o expulsasse da fé cristã. Ele não permitiu isso. Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós temos que congregar. Então você tem que estar na igreja. Você tem que participar dos cultos, pelo menos semanalmente, no mínimo. Semanalmente. Você tem que participar dos cultos. Então sempre existiu aí essas coisas que eu estou dizendo, só que agora é em escala global. Mas, pastor, então tá, eu não quero apostatar da fé. Eu entendo que você não quer, eu também não quero. Então, o que eu faço para permanecer firme? Primeiro, vida devocional constante, todos os dias. Leia a sua Bíblia, tenha seu contato com a palavra de Deus, né? Tenha amor pela palavra de Deus. Ore todos os dias, faça a sua oração. Não é oração egoísta, não. Sabe? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Tantas pessoas ao seu redor precisando de oração. Aliás, o apóstolo Paulo diz assim, que antes de tudo, oremos pelas autoridades. Então, antes de tudo, orar pelas autoridades a nível de cidade, de município, de estado, de país, a nível global. Vamos orar por todas as autoridades.
que cada uma possa se converter ao Senhor e ter a direção do Espírito Santo para governar naquela área que ela foi colocada. Santidade prática, nós precisamos disso. O que é isso? Junto com vigilância espiritual. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Não é primeiro orar, primeiro é vigiar. Vigiar naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, para onde nós olhamos, o que nós... Enfim, vigie. Como é que é essa vigilância, pastor? Simples. Tem uma coisa que eu falo muito na igreja. No meu lugar, o que faria Jesus? Então, vigiar é isso. É fazer o que Jesus faria. É falar como Jesus falaria. É pensar como Jesus pensa. Pastor, mas sim, quase impossível, que somos humanos. Sim, mas o esforço. O esforço não é impossível, não. Deus olhar para você e ver assim, está tentando. Estou vendo que está tentando, estou gostando. Está lutando. Essa pessoa está batalhando, estou gostando disso aí. É isso que Deus quer ver, principalmente da nossa parte. Então, a apostasia, ela não começa com uma negação pública, ela começa com esfriamento interno, questionamentos internos que são contra a palavra de Deus. Não é contra o pastor, contra alguém, é contra a palavra de Deus. Ela começa ali. Então, ela não começa com heresia escancarada, não. Ela começa com pequenas concessões. Mas eu vi um pastor pregando isso assim, tem que mudar isso na Bíblia, é verdade. Mas eu vi um outro. Mas eu vi um... E começa um pouquinho aqui, um tijolinho ali, outro tijolinho do lado de lá. Daqui a pouco já formou um muro. Agora, também é verdade que quanto maior o esfriamento coletivo, mais evidente se torna quem permanece firme. Isso aí é fato. Quanto maior o esfriamento coletivo, mais evidente fica quem é que realmente está firme. É preciso você prestar atenção nisso daí. Tá certo? Gente, que Deus abençoe você com paz, saúde, prosperidade. Se você gostou desse estudo rápido aqui sobre apostasia, se inscreva no nosso canal, clica aí no gostei, ativa o sininho e compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque os sinais da volta de Jesus estão aí. E você que quer e pode, venha participar conosco na reunião de sexta-feira de libertação, na Avenida Barão de Melo, 1801, no bairro Jardim América, próximo à UPA Oeste, aqui em Belo Horizonte. Aí nos comentários embaixo tem o horário de todos os nossos cultos, todas as nossas reuniões. Que Deus abençoe a sua vida com paz, com saúde e com prosperidade, em nome de Jesus.